tenho que pregar um texto hoje, e o texto é um texto denso, pesado, e eu espero que você não pisque, não vacile, e que você não deixe a internet do seu telefone ligado, porque se você receber alguma mensagem, e se você der uma olhadinha em outra coisa, como diz o Rafael, você vai perder o fio da meada, tá bom? Quero falar sobre vocação e chamado. Abra o seu texto aí comigo lá no livro de Efésios. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, eu leio de 1 a 6, peço que você se coloque em pé, por favor, reverência ao texto. Efésios 4, de 1 a 6. Diz assim o texto sagrado: Portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes, rogo-lhes, que vivam de modo digno do chamado que vocês receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Pois há um só corpo, um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual é sobre todos, em todos, e vive por meio de todos. Sublinho essa frase final, verso 6. Um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos, e vive por meio de todos. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, a nossa gratidão e o nosso louvor por pertencermos a Jesus, por termos o Espírito Santo em nosso coração e termos a certeza que o Teu amor foi derramado sobre os nossos corações. Obrigado, Senhor. Fale conosco, fale por meio desse texto, ó Deus. Edifique a Tua igreja. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Pode tomar o seu assento, o seu lugar. Desde que nós começamos a pensar a respeito do tema ou da temática para o acampamento dos adolescentes, esse tema cativou meu coração, e pensar em vocação, chamado, e tentar de alguma forma desmistificar essa ideia de que o chamado de Deus é para algumas pessoas específicas, e como nós já falamos, o chamado de Deus é para todos, e todos nós recebemos o chamado de Deus, e todos nós, como povo do Senhor, temos a nossa vocação. Aqui em Efésios nós vemos Deus reconstruindo por meio de Jesus Cristo uma nova sociedade por meio do seu corpo, a igreja. Então Ele está construindo uma nova família. Quem está em Cristo é uma nova criatura, e essa nova criatura vai se dando com outras novas criaturas, e aí então nós temos a expressão que Paulo fala em Efésios, que a igreja é uma família, um povo unido, uma igreja, uma nova sociedade recriada a partir da graça de Deus, e dessa maneira nós temos que ter a marca da pureza, da santidade, e nós somos chamados e vocacionados a vivermos nesse contexto tão difícil e caótico, sinalizando o reino de Deus e sinalizando aquele que nos chamou, que nada mais, nada menos se chama
Jesus Cristo. Dessa forma, algumas versões usam vocação e chamado como se fossem expressões sinônimas, mas na minha concepção e na minha leitura grega não há essa aproximação tão grande. É claro que nós podemos falar de vocação e chamado e juntar um pouco essas duas expressões, mas no texto grego, principalmente aqui em Efésios, essa versão que eu trouxe hoje pela manhã, por exemplo, ela não é boa nesse sentido. Ela une as expressões vocação e chamado, enquanto nas versões mais antigas você tem uma separação. E no texto grego nós temos 2 vezes aparecendo vocação e 2 vezes aparecendo chamado. São 2 questões distintas. Por exemplo, quem aqui recebeu um chamado da mãe? Mas um chamado assim, bravo, uma dura. Quem? Levanta a mão aí, pecador. Ela chama o seu nome, não chamava o seu nome? Falava o seu nome. Depois que chamou o seu nome, ela falava o que ela queria que você tivesse feito ou que você deixou de fazer. Mas primeiro ela teve um chamado. É isso que acontece no texto. Tem uma vocação, não, tem um chamado primeiro, depois do chamado tem a vocação. Daqui a pouquinho eu explico isso. Então veja que a vocação tem a ver com a missão que nós recebemos e o chamado tem a ver com a voz que nós ouvimos. Agora, é muito interessante porque o texto vai mostrar para nós que nós temos uma vocação dupla. Nós, em primeiro lugar, devemos mostrar como a igreja é essa nova criação de Deus, que em Cristo Jesus, tanto aqueles que já nasceram no berço evangélico, como aqueles que estão chegando, fazem parte de um só povo, uma só família, como judeus e gentios estão juntos na mesma família, e como Deus vai destruindo as inimizades e vai nos tratando a partir do vínculo da paz. Então, na igreja, ou na igreja de Jesus, ou melhor dizendo, numa igreja séria, não deveria haver nenhuma separação entre uma pessoa e outra, não haveria haver nenhuma distinção entre uma pessoa e outra. Todos nós deveríamos nos sentir vocacionados por Deus a sermos essa nova comunidade, essa comunidade criada a partir da graça, que está representando o Evangelho nesse mundo, no mundo de cisão, no mundo de briga, no mundo de conflitos, como eu falarei daqui a pouquinho. Nós precisamos demonstrar ao mundo que nós somos de Jesus e que a nossa postura é diferente. Dito isso, em segundo lugar, nós devemos mostrar pessoalmente e também coletivamente uma vida santa, íntegra, uma nação santa, um povo santo, um testemunho com uma ligação muito forte com Jesus, o Santo de Deus. É muito interessante que no passado alguém dizia assim: eis ali um cristão. Mas ele nem disse nada, ele nem falou nada, mas a gente analisava pela postura, pelo olhar, e quando a pessoa falava, nós entendíamos pela linguagem, porque é uma linguagem recheada de amor, de afeto, de carinho, tem brilho nos olhos, tem esperança no olhar, tem um olhar de profundidade, de compaixão e graça. Não vê como as pessoas comuns veem, eles veem com mais atenção, não esquecem o nome, chamam todas as pessoas pelos seus nomes. Essa é a nossa vocação. Agora, é interessante que nós somos chamados, e eu fiz aqui pelo menos uma lista de 5 características desse chamado. Estão comigo? Estão ligados ou dormiram já? Não. Ninguém dormiu nele? Não. Nós somos chamados para sermos filhos de Deus. Tem criaturas de Deus e tem filhos de Deus. Então nós somos chamados para sermos filhos de Deus. O Espírito Santo fala no nosso coração e nos chama pelo nosso nome e fala o seguinte: ô fulano, CPF tal, Deus te quer bem, Deus te ama e você precisa fazer parte da família de Deus. E aí então nós passamos de criaturas para filhos de Deus. Nós somos chamados para vivermos a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Já nascemos com isso. Fomos criados à imagem e semelhança de
Deus, mas o pecado vai destruindo essa imagem e semelhança de Deus em nós, e conforme a gente vai andando com Jesus, essa imagem e semelhança de Deus vai sendo reconstruída. Mas é engraçado como a imagem e semelhança de Deus está impresso no ser humano, mas ao mesmo tempo a natureza de Adão também está no ser humano. Quem esteve aqui ontem, foi uma noite maravilhosa de louvor a Deus? Sim ou não? Foi magnífico, não foi? Desculpa quem não veio, perdeu, desculpa mesmo, desculpa. Aí nós saímos daqui depois de ouvir tanta música boa, e a gente para aqui em cima, subindo, do lado de um carro. Sabe aqueles carros que estremecem o outro carro? Aquela música boa, de qualidade, indecente, imoral, pornográfica. Aí chegou em casa meu filho bravo, natureza de Adão. A natureza de Adão dele foi o seguinte: pai, naquela hora lá, sabe o que eu queria ter? Uma faca. Faca? Ai, olha a faca, lembra? Faca? Queria furar os 4 pneus do carro, o cara nunca mais sair fazendo barulho. A gente saiu do culto, meu. Quando eu fui falar assim, onde você aprendeu isso? A mãe dele falou assim: ele falou a mesma fala que você fala. Bom, então, filho, fui conversar com ele, né, Marcos? Foi então, pai, mas sabe, aquele momento já passou. Sabe o que tinha acontecido com o carro dele? Quebrar na frente da igreja. Ah, é, filho? É. Aí ele ia ter que parar, descer, pedir ajuda, ouvir a nossa música e se convertia. Falei: Jesus. O Adão quer furar o pneu do carro. O Jesus que habita nele quer falar o seguinte: venha para a nossa família. E nós somos chamados a andar com Jesus a tal ponto que as pessoas olhem para nós e falam assim: eis aí um pequeno Cristo, porque essa é a expressão de cristão. Eis aí uma pessoa piedosa como Jesus, amorosa como Jesus. Nós somos chamados pela vontade de Deus antes da fundação do mundo. Antes de nascermos, Deus já tinha um plano para a nossa vida. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Nós somos chamados para vivermos em unidade. É engraçado, igreja para mim é milagre, ou não? Como que dá certo igreja? Dá uma olhadinha do lado, dá uma olhadinha. Tudo gente boa, né? É uma comunidade que nós sabemos que ninguém vale nada, mas o nosso valor está intrínseco pelo amor de Deus em nós. Todos aqui pecadores, todos aqui condenados ao inferno, mas todos aqui confiados em Jesus, salvos pela graça de Deus, lavados pelo sangue de Jesus, regenerados pelo sangue de Jesus. E alguém fala assim: como que dá certo igreja? A igreja só dá certo porque nós somos chamados pela vontade de Deus a viver em unidade. E aquilo que eu gosto não é importante em detrimento daquilo que o grupo deseja, que a comunidade deseja. Então Deus vai nos unindo na igreja por meio da sua graça, e nós nos formamos um corpo. É engraçado os sotaques da nossa igreja. Já viram isso? Quantos sotaques agora nós temos em nossa igreja? Já tinha o típico do sorocabano, já tinha raiz. Quem aqui é de Sorocaba? Vamos ver. Aí, tem o Xé, não tem o Xé? Tem o sotaque raiz daqui. Aí depois chegou o pastor com esse sotaque meio caipira. Hoje eu estou até meio caipira com essa camisa, né? Aí foram chegando outros. Vamos ver se eles saem. Foram chegando mais gente. Nesse intervalo chegaram os haitianos, um sotaque francês, croissant. Chegaram, estão entre nós. Depois os venezuelanos também.
Depois alguns nordestinos, gente de Recife, gente da Bahia, temos agora do Pará, e foi aumentando o nosso repertório. E como que dá certo tudo isso? Tem um rapaz aqui bem clarinho, branco, bonito, aqui na minha frente, ó, do sul. Olha lá, não pode nem tomar muito sol, hein? Cuidado. Tem vários sotaques, vários rostos. E como que dá certo? Como que dá liga? Só dá liga pelo amor de Deus entre nós. Como que as nossas crianças convivem bem? De vez em quando tem um estranhamento. Não brigam e se amam e se tornaram uma família, porque estão na mesma igreja, vivendo a uma só fé, um só amor. E daqui a pouquinho eu chego lá para falar com vocês sobre isso. Agora, veja que tudo isso é importante. A igreja só dá certo porque é projeto de Deus. Pessoalmente daria certo, fala a verdade, se você fosse escolher os seus irmãos, você escolheria eu como pastor? Nunca, nunca, nunca. Você escolheria a pessoa que está sentada do seu lado para ser o seu irmão em Cristo? De jeito nenhum. Agora, é engraçado que na nossa família a gente não tem como escolher, tem? Quando você nasce já tem um tio, uma tia, depois tem cunhado, quem mais tem? Tem, está lá, está posto, está estabelecido. E na igreja? Aí você chega para Deus e fala assim: não, Deus, o Senhor é pai de todos, mas esse irmãozinho aqui eu não quero, não gostei dele. Essa irmãzinha aqui dá muito trabalho, leva ela embora. A gente pode fazer isso? Ou a gente coloca ali na porta assim: só vai entrar quem eu gosto, do meu jeito, ou que tem o mesmo perfil que eu. Não. Inclusive o meu sonho é colocar lá uma placa, mas ainda não houve adesão, proibida a entrada de pessoas perfeitas. Aqui só tem gente imperfeita, buscando a perfeição que está em Jesus e buscando a mente de Cristo Jesus. Todos nós estamos no processo de santificação. Ninguém aqui é santo. Se fosse santo, não estaria aqui. Deus assim já o teria levado para a sua presença, ou não? Não é assim? Quando o cristão está pronto, Deus não tem mais nenhum propósito para ele na terra, o que Deus faz? Vem para a minha presença, não é assim? Acompanhe comigo 4:1. Pensa que eu não estou no texto? Agora tem uma irmã que está nos acompanhando lá do Japão, eu achei engraçado. Deve ser parente daquela da Anitta lá. Mandou uma mensagem: pastor, eu falo bastante português, entendo bastante, mas de vez em quando o irmão, quando está pregando, o irmão fala rápido. Falei: irmã, não tem jeito. Não tem jeito. 4:1. Portanto, como prisioneiro, Paulo estava preso. Essa é uma das cartas da prisão. E Paulo está preso por quê, irmãos? Porque estava pregando o Evangelho. Como prisioneiro do Senhor, olha que interessante, eu estou preso, mas a prisão não determina a minha identidade. A circunstância na qual eu vivo não determina a minha identidade. Muitas vezes nós ficamos assim: eu sou assim porque isso está acontecendo na minha vida. Abandone isso. Paulo é bem resolvido. Se eu sou prisioneiro, eu sou prisioneiro de quem? Do império? Do César? Sou prisioneiro de quem? Sou prisioneiro do Senhor. Ao invés de você falar que trabalha na empresa tal, você deveria falar assim: eu trabalho para o Senhor, vírgula, na empresa tal, no departamento tal, na escola tal. Que a sua identidade deve ser no Senhor. Amém? Prisioneiro no Senhor, eu rogo, eu suplico que vocês vivam de uma maneira digna. Agora, veja que interessante, rogar para Paulo aqui é fazer uma súplica, e Paulo está fazendo uma exortação solene aos irmãos, falando o seguinte: olha, eu tenho um pedido, e o meu pedido é que vocês permaneçam unidos, que vocês fiquem juntos. E essa palavra vai mostrar para nós uma paixão de Paulo, um calor de Paulo, uma pessoalidade de Paulo e uma urgência de Paulo. Eu rogo, eu suplico, amados irmãos, permaneçam
unidos, andem. Agora, essa expressão andar aqui é muito interessante, porque andeis aqui vai indicar o modo de viver. O modo de viver não tem a ver com somente a caminhada, mas com o estilo de vida. Diga-se de passagem, não sei se vocês se lembram aquela reportagem dos Estados Unidos, um camarada que foi identificado depois de 3 anos pela filmagem da forma como ele andava. Me lembram disso? Cometeu um crime, aí por conta de uma filmagem, mas os caras lá também são bons, hein? Os caras filmaram e por conta da passada dele, o jeito dele andar, os caras identificaram que foi ele. Mas não é a andada aqui que Paulo está falando. Paulo está falando o seguinte: vejam o modo, o estilo de vida que vocês estão levando, porque vocês receberam o chamado, e a vida de vocês devem refletir e devem ter a dignidade desse chamado. Agora, veja que interessante que Paulo está falando o seguinte: vivam, andem de uma maneira digna, porque tem gente que está vivendo uma vida indigna. Agora, nesse momento, eu quero explicar essa expressão que Paulo coloca aí, chamado e vocação, que está no verso 1. Chamado e vocação. Vocação, de uma maneira bem figurada, um convite. Uma metáfora de um convite, quando Jesus chama os seus discípulos para fazerem parte do seu reino: vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Eu tenho uma missão para vocês. Eu quero que vocês creiam nas boas novas e vou conduzir vocês. Agora, o texto também vai dizer para nós que nós somos chamados em alta voz, uma convocação, uma ordenação, um convite. Dou graças a Deus, porque um dia eu ouvi essa voz me chamando: Jefferson, Jefferson, eu quero você no meu reino. Nunca mais consegui fazer qualquer outra coisa com excelência, senão cumprir o chamado do meu Senhor. Foi quando eu me levantei e falei assim: eis-me aqui, Senhor. E eu comecei a dar as desculpas de Jeremias: sou muito pequeno, não sei falar, sou gago. E aí Deus fala para mim, assim como falou para Jeremias, queridinho da Cleusa, o Jeremias, né, Cleusa? Antes de você nascer, eu já te conhecia. Você tem problema na língua? E eu falei assim: sim, Senhor, igual Moisés. Lembra quando Deus falou com Moisés? Qual que é o seu problema? Eu gaguejo. Ah, é? Então eu serei com a tua língua. Eu estou com medo, então eu vou te colocar Arão do seu lado. Então Deus vai resolvendo os nossos problemas. Então todos nós temos um chamado. E diante das suas desculpas, Ele vai tratar as suas desculpas para fazer você cumprir a vocação que Ele tem para você. Agora, o que é vocação, se não propósitos que Ele tem na minha e na sua vida? E quando eu e você entendemos os propósitos de Deus, vamos entender o propósito de Deus para a igreja e a maneira pela qual devemos viver na igreja, a fim de que a igreja cumpra a sua missão no mundo. Vocês estão entendendo? É pessoal, é particular, mas também é coletivo. Tem o chamado da igreja, mas tem o chamado particular. Tem a vocação pessoal e tem a vocação da igreja. Agora, veja comigo, aí no versículo 2, que Paulo vai elencar agora o que de fato é unidade e como essa unidade foi conquistada por Cristo Jesus. E Paulo agora vai mostrar para nós como nós devemos viver dentro desse corpo em unidade. Sejam sempre humildes e amáveis, outras versões, mansos, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Agora veja que interessante, veja que Paulo não fala da estrutura da igreja, mas Paulo vai falar das qualidades das pessoas que compõem a igreja. Veja que são qualidades morais. E algumas pessoas têm a tendência de falar assim: ah, mas o cristianismo fala de moralidade sim. Porque sem qualidades morais, nós não poderíamos fazer parte de uma igreja e levar conosco durante a semana o nome da nossa igreja e o nome do cristão. E aí Paulo vai colocar algumas qualidades essenciais para a gente fazer uso
aprender, ressignificar, entender e levar para a nossa vida. Paulo começa com a humildade. Eu já falei bastante sobre essa qualidade dia desses, né? Qualidade de estimar-se a si mesmo como pequeno. Alguém fala assim: nossa, você é especial, você é grande, você fez isso de uma maneira incrível. E aí você, sendo humilde, você fala assim: menos, irmão, menos. Foi Deus que fez, foi Deus que abençoou. Essa qualidade de se colocar dentro do seu lugar e falar o seguinte: não, eu sou menor do que você imagina. De valorizar as pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus. Isso é ter humildade para Paulo. E para Paulo isso é manter a unidade da igreja, é ser humilde, é ter humildade, viver a humildade, oferecer o perdão e receber o perdão. É ser humilde a tal ponto em que você abre mão daquilo que você gosta em detrimento do outro, só para fazer com que o outro se sinta bem. Humildade. Você conhece gente que é soberba? Conhece? Difícil, né? Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus gosta de gente humilde, que reconhece que toda honra e toda glória é dada a Deus. Agora, a humildade não era uma qualidade bem vista no primeiro século. A cultura grega, a filosofia não via uma pessoa humilde como uma pessoa com boas qualidades, mas vem Jesus e vira isso e fala o seguinte: não, eu sou manso e humilde de coração, vinde todos a mim. Lembra? Todos cansados, sobrecarregados, eu sou manso e humilde de coração. A humildade é uma qualidade, uma virtude, e nós precisamos exercitar o nosso coração na humildade para a gente manter a unidade da igreja. Se queremos manter a igreja unida, precisamos de muita humildade, porque a gente ouve cada história, cada colocação, olha para mim, cada provocação, cada alfinetada, que aí você fala assim: se eu não for humilde, vamos falar a verdade, se a gente não fosse humilde, nós estaríamos na igreja hoje? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Já ferimos, já fomos feridos, já falamos mal, já falaram mal de nós. Eu li uma frase do Spurgeon essa semana, eu achei fantástico. Spurgeon, estavam falando mal de você, não estou nem aí, eu sou muito pior do que eles estão falando. Humildade. Não pensa que eu sou tudo isso, não. Eu sou pior do que vocês estão imaginando. Spurgeon, o príncipe dos pregadores batistas, estava dizendo isso. Aí chegam uns mal acabados que aprendeu Bíblia ontem. Não, eu sou santo, eu sou puro. Não é nada. Pecador. Lembra que está lá em Apocalipse? O que nós deveríamos falar? Eu sou pobre, cego e nu. Não tenho virtude nenhuma em mim. As virtudes que vocês veem é Cristo Jesus sendo gracioso e bondoso através de mim. Um cristão falaria assim: que filho bonito que você tem. Aí o camarada todo orgulhoso: Eduardo, não faça isso, hein? Vou te pegar na esquina, hein? Ali perto da árvore está caindo. A prefeitura não cortou a árvore inteira ainda. Eu precisava falar isso. Veio cortando de pedacinho. Será que os carnês vêm de pedacinho ou vêm tudo cheio? Bom, aí o Eduardo fala assim: ah lá, ó, as meninas são bonitas, puxou para mim. Aí a Gabriele vai falar o quê? Não, as meninas são bonitas, puxou para mim. E eu de fora vou falar assim: nem para você, nem para você. Tem a imagem e semelhança de Deus. Ai, pastor, o Timóteo está lindo. Meu coração, Edna, meu coração. Puxou pro pai, né? Não é mentira, não é? Tem que ter humildade. É a cara da mãe, a cor da mãe. Puxou pra mãe, humildade. Seja humilde. E essa igreja bonita que você está frequentando aí? Bondade de Deus.
Esse povo bonito que você está aprendendo a amar, bondade de Deus, seja humilde. Agora, Paulo também fala da mansidão. Mansidão tem a ver com muita força, mas essa força dominada. Mansidão tem a ver com domesticação. Se o Luciano estivesse aqui, eu ia pedir ajuda para ele. O Luciano trabalha com cachorros. E cachorros para fazer operações nos presídios, né, para detectar drogas, arma, pólvora, tudo isso, e também nos aeroportos. E ele estava mostrando outro dia uma foto, não sei se você lembra, William, de um cachorrão forte lá, pitbull e outras raças aí. Eu falei, eu tenho medo desses trem aí. Ele falou, não, é tudo adestrado. É adestrado, é treinado, mas lá dentro tem um instinto cheio de força. Eu tenho um amigo que tem uma filhinha de 6 meses, e a filhinha de 6 meses brinca com a pitbull que ele tem. E aí, a menininha de 6 meses engatinha, vai por cima do pitbull, enfia a mão na boca do pitbull, e a pitbull fêmea não faz nada, porque ela foi o quê? Adestrada. Aí, dia desses, um gatinho desavisado pulou na casa do meu amigo que tem a pitbull fêmea. Ele falou que só escutou um miau, só. Falou que no outro dia tinha uma perna aqui, uma pata ali, a cabeça lá, e a pitbull destroçou. E por que ela não faz isso com a criança? Porque ela está dominada, ela foi adestrada. Uma pessoa mansa é uma pessoa que tem muita força interior, mas ela está dominada pelo Espírito Santo. Paulo é um grande exemplo. Paulo era uma fera indomável, e de vez em quando parecia que ia eclodir em Paulo o velho Saulo. Quer ver? Digo eu, nas cartas, digo eu e não eu que estou escrevendo agora, não é o Espírito Santo não, é o que Paulo fala. Quando ele escreve lá aos Coríntios, ele fala assim, eu sei que tem uma divisão aí no meio da igreja, e quem me contou, Paulo não era aquele que ficava assim, né? Se não falar, não. E quem me contou que tem a divisão na igreja, foi os irmãos lá da casa de Cloé, e se alguém quiser, nós vamos lá na casa de Cloé, colocamos um café na mesa e vamos tratar panos limpos nas mesas, nada às escondido. Paulo, Agora, Paulo também é muito amoroso. Paulo também vai questionar, vai falar assim, todos me abandonaram, somente Lucas, o médico, está comigo. Eu vou dar o nome dos caras que me abandonaram, que me traíram, quer ver? E ele começa a falar lá, tem o tal do latoeiro, lembra? Aí a gente vai lendo assim, fala assim, Paulo, segura, um pouco mais de mansidão, Paulo. Em outros contextos ele está extremamente manso. Ele tem força? Tem, mas ele está dominado pelo Espírito Santo. Irmão, irmã, deixa o Espírito Santo te dominar em nome de Jesus. Ninguém fala amém. Tem umas irmãs muito bravas. Olha para mim. Olha para mim. Brava. Deixa Deus te amansar, irmã. Seu marido vai agradecer, seu filho também, seu pastor também. Certa ocasião, uma irmã falou assim para mim, não, o senhor precisa, não foi aqui, foi em outro contexto, o senhor precisa acostumar mesmo, é porque lá em casa, como o pai dos meninos me abandonou, quem usa calça lá sou eu. Eu ia cumprimentar a irmã assim, né, brava que só, brava. Irmã, deixa Deus amansar seu coração. Não, mas eu sou forte, eu sou assim, eu sou aguerrido, eu sei. Permaneça com essa sua força, com essa sua coragem da vida, tá tudo certo, mas deixa o Espírito Santo te amansar, porque tá difícil. É duro a gente lidar com uma mulher com essa postura, não cabe. Até o seu lado feminino está meio obscuro. Sério, pastor? Sério. Agora tem uns homens também meio truculento, não tem?
Sim ou não? Mansidão na ótica cristã é você ouvir a voz do Espírito e se aquietar. É quando você quer reagir, mas o Espírito Santo te segura. Você quer fazer uma argumentação e ele te trava. Você quer revidar e ele te segura. Agora, tem uma outra expressão de Paulo aqui, quando ele fala o seguinte: longanimidade. Eu tenho dificuldade em falar essa expressão aqui. Longanimidade é paciência, tolerância, é paciência diante de um sofrimento contínuo. E nós sofremos, e aí ele fala o seguinte: não desista, não pare. Mas você fala assim: mas está doendo, esse sofrimento é longo, essa enfermidade já vem de anos, essa pessoa que eu estou carregando está me fazendo sofrer há muito tempo. Agora, não perca o ânimo. Longanimidade. E na igreja a gente precisa disso. Na igreja, às vezes, nós pensamos que tudo vai ser resolvido com o tempo. O tempo cura todas as coisas, não é assim que o mundo diz? Mentira! Jesus cura. A gente às vezes deixa o tempo passar e as coisas pioram. Não é questão do tempo. A questão é ter um ânimo longo. Mas às vezes nós precisamos de muita paciência, tolerância. Agora, longanimidade é a junção de duas expressões: ânimo, longo. Por isso que vem longanimidade, ânimo longo. Longanimidade é uma pessoa que não se esquenta com facilidade. Essa virtude aqui eu preciso trabalhar, mas muito na minha vida. Vocês acham que eu sou muito esquentado? Eu fervo rapidinho, se meu sangue italiano. Quando eu fico bravo, a pessoa vem falar comigo e fala assim: nem fale comigo hoje, eu não quero tratar esse assunto. Fervi. Volta amanhã, porque hoje eu não posso. Meu ânimo já se foi. Agora, uma pessoa longânima é aquela pessoa calma. Tem até um cântico para ela, né? Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso nesse vídeo. É uma pessoa tranquila. Ela não ferve, ela não perde a boa, como a gente diz. Dentro da igreja nós precisamos de gente assim, que tem um ânimo longo, que sofre os ataques, mas não perde o humor. Porque o verdadeiro cristão é assim. Ele não perde o humor. Ele é atacado, ele é provocado, mas ele permanece sempre com um bom humor. Não é assim? Falar nisso, deu saudade do Carlão, não deu? Vocês já viram o Carlão triste, sem humor? O que aconteceu com você hoje, Carlão? Não, amanheci mal, meu time perdeu, briguei com a Cida. Ele deve estar assistindo lá em casa dele, certeza. Não. Ontem ele me ligou e falou assim: eu tenho alta a partir do meio-dia, depois do almoço. Beleza? Vou te buscar aí em São Paulo, hein? Saí daqui 10h30 da frente da igreja. Peguei um trânsito na Castelo. Como que ficou meu humor? Eu cheguei em Barueri, eu estava possesso. Se eu tivesse um jipe, eu passava por cima de todo mundo. Colocava uma bandeirinha assim de paz ainda, né? Só pode ser meu pensamento, só pode ser de Sorocaba esses caras aí. Não dá seta, terrível, não sabe dirigir. E eu bravo. É de Rio Claro e de Sorocaba, da minha cidade. Aí eu entro na Marginal, falei: agora, sábado, né? São Paulo tem trânsito, mas bem menos. Flávia do céu, aquelas árvores tudo caídas na Marginal, caminhão tombado. Bom, sei que eu cheguei no hospital 12h45. Eu saí daqui 10h30, que esses problemas de saúde que eu tenho, querendo fazer uma visita. Bom, estava irritado ou não, Felipe? Estava, hein? Aí, Lucas, cheguei no hospital, errei a entrada lá perto do Ibirapuera.
Tinha uma senhora lá, não consegui entrar assim, perdi a entrada, aí parei o carro, dei pisca-alerta, chamei o guarda, falou: guarda, me ajuda aí, cara, eu não consigo dar a volta de novo, tem que ir lá embaixo, eu vou gastar mais de meia hora. Falou assim: ó, fala o seguinte, tô vendo que a sua placa é de Sorocaba. Aí o guarda ainda tira mó sarro, né? Mas é engraçado essa sua placa aí. Vocês já viram a placa do meu carro? BAR. Aí ele falou: você tá vindo do bar? Eu fiquei mó sem graça, né? Depois eu te conto. Ele falou: entra aqui no cantinho aqui. Aí eu entrei e ele falou assim: tá ali em cima. É ali em cima, quando sai da internação. Aí quando eu parei o carro assim, dando pisca-alerta, eu falei assim: cadê o Carlão, cadê a Cida? Aí eu vi a toquinha da Cida, falei: achei. Aí do nada assim, eu vejo assim o Carlão assim, ó. Ele tinha acabado de sair de cirurgia, ia ter que enfrentar comigo um trânsito para a gente voltar para casa, mas como que estava o humor dele? Vocês estão entendendo? É isso que Paulo está colocando. A gente ferve e a gente tem uma vida mal-humorada por coisas pequenas. E o que Paulo está colocando é o seguinte: no seio da igreja, para manter a unidade, abra um sorriso. Tem um ânimo longo. Aí você vai falar assim: pastor, Deus colocou uma pessoa lá que, olha, não é fácil. Eu falo assim: então, é para treinar a sua longanimidade. Você quer aprender a ter ânimo longo? Vem trabalhar com a irmã Maria do Socorro. Cada semana ela está com, olha para mim, com um espírito. Estou brincando com ela. Tem semana que ela está tradicional. Eu chego aqui só aí nos clássicos, lá da época da minha mãe, viu, Dielson? José Maria, daqueles lá, aqueles do cantor para lá. E teve um dia que estava meio avivado assim, falei, fui lá na frente, falei assim: é Igreja Batista ainda isso aqui? Sabe aqueles que o pezinho era meio penteca. Mas eu nunca vi ela reclamando. Interessante. Louvando, ânimo longo. Martinho Lutero falava assim: quando eu quero envergonhar o diabo, eu canto um salmo. A gente gosta de reclamar, e Paulo está falando o seguinte: na convivência da igreja, cante, abra um sorriso. Alguém vai te provocar, mas não revide em nome de Jesus, senão você vai criar uma situação complicada. Agora, dê suporte. E essa expressão é muito interessante: suportando-vos uns aos outros. Mantenha-se firme, evite a queda de alguém, aguente. Agora, vamos falar a verdade? Na convivência da igreja a gente tem que aguentar uns malas, não tem? Vocês não concordam comigo? Ou só eu que aguento? Aí você vai falar assim: você tem que aguentar, você é o pastor, né? Eu sei que você falou isso, né, Marco? Lá na sua cabeça. Pecador, vai, não peques mais, hein? Tem uns caras que a gente tem que suportar, não tem? A gente fala assim: Senhor, esse meu irmãozinho, essa minha irmãzinha, eu vou suportar em amor. Ela vai reclamar disso. Ela vai falar mal disso. Sabe o que eu vou fazer, Senhor? Eu vou suportar. E o que é suportar, senão isso aqui, ó? Suporte. Para que serve esse suporte aqui do microfone? Para que serve o suporte do microfone? Responde. Para segurar. Se não tiver esse suporte aqui, o que vai cair? O que vai acontecer, Júlia? Vai cair. Se a gente não der suporte um para o outro vai cair. Então tem que suportar. Aí tem algumas coisas que você já tratou no seu coração e você precisa ajudar o outro a tratar. Aí você fala assim: pensei que eu já estava livre disso. Não. Deus te ajudou você a resolver isso no seu coração, para agora você ser um suporte para ajudar o outro a superar as suas dificuldades. Dê suporte. Agora, também suporte no sentido de tolere, aguente. Eu falava isso essa semana, eu falei assim: ó, tem um povo crente lá na Nova Canaã,
Está chegando aí quase 5 anos e domingo de manhã eles vão estar lá para me ouvir. Estão me suportando, né, amor? Povo querido, povo amado, suporta, tem que suportar, não tem jeito. Agora, você precisa também dar suporte. Agora, a pergunta é: você sustenta alguém? Você ajuda alguém? Você aconselha dando suporte a alguém? Eu falo para a Natália: você que já passou pela maternidade, ajuda as mães, por favor, em nome de Jesus. Ensina essas meninas a sair do salto, colocar uma rasteirinha, colocar o filho debaixo do braço e vai para a igreja, vai do jeito que dá. Cadê o Cordeiro? O Cordeiro até arrumou o nosso micro-ondas para fazer mamadeira, e tem mamadeira, tem berçário aqui, tem berçário lá, tem berçário no meu gabinete, tem lugar para cuidar da criança em todo lugar aqui. Vem do jeito que dá. Ah, mas a minha maquiagem, vem sem maquiagem. Depois a gente vê você mais bonita. Dá suporte. Você que é uma irmã já assim, consagrada, entendeu? Tem uma idade, ajude, aconselhe, dê suporte. Você que já passou por dificuldades com o seu filho, dê suporte para alguém, ajude. Eu agora estou ajudando os meninos aí, eu dando suporte para os meninos, usando a minha experiência pastoral. Parece que não, mas já tem 15 anos só de consagração. Aí conto para eles as histórias e tal, faz isso, não faz isso, cuidado com isso, dá suporte. Nessa hora, por exemplo, o Fábio Galvão está pregando dentro da unidade feminina de Votorantim. E nós damos suporte para que ele esteja lá. Louvado seja Deus por isso. Dá suporte, igreja. Tem que suportar. Aí quando vem o mala, na família é assim, né? Quando vai chegando o mala agora no final do ano, você fala assim: lá vem aquele mala, não vem? Tem uns irmãozinhos que você fala assim: lá vem. Ou quando eles chamam você no WhatsApp, fala a verdade. Nós somos família, vamos tratar os assuntos, precisa tratar, é assim mesmo. Você fala assim: não, nessa hora não. Quem me conhece sabe, na hora do almoço, não fale comigo porque eu estou com fome, nervoso, não é hora certa. Das 11 a 1, melhor evitar. Mas os malas vai mandar mensagem que hora para mim? Aí Deus fala assim: suporta em amor. E ele vai colocar essa questão do amor, que é o vínculo da comunidade. Então fala o seguinte: olha, vocês devem viver dessa maneira, envolvidos no amor, unidos no amor, pelos laços do amor. E tem uma expressão antiga que o pessoal gostava de usar nas igrejas, né? Tá amarrado, lembra? Tá amarrado, tá amarrado, qualquer coisa está amarrado. Não, nós de fato estamos amarrados no amor de Deus e amarrados na mensagem da cruz de Jesus. E porque nós estamos amarrados em Deus e na mensagem da cruz de Jesus, estamos amarrados também uns com os outros. E as nossas vidas, as nossas raízes vão se entrelaçando, e agora não podemos mais falar o seguinte: olha, isso aqui é minha vida, isso aqui é a vida do outro. Não, agora nós somos uma só família. O que é meu é teu, o que é teu é meu, e tudo que nós temos é de Deus, porque Ele é Pai de todos, age em todos e está no meio de todos, cumprindo a sua santa e bendita vontade. E o que nós precisamos fazer no versículo 3? Nos esforçar para manter o vínculo da paz, e esse vínculo da paz está firmado em Jesus, que nos reconciliou consigo mesmo. Então, por que nós somos família de Deus? Porque nós fomos unidos pelos laços do amor. E qual que é o vínculo onde a gente tem unidade na igreja? Se não por Jesus, que é o vínculo da paz. E como nós somos um espírito, diz aí Paulo, que nós fomos unidos e nós devemos nos manter unidos pelo
espírito. Lembrando que quando Deus fez o homem, Ele fez lá o bonequinho de barro, lembra? Correto? Estou concluindo, tá? Fez o bonequinho de barro. Depois o bonequinho de barro tinha vida? Os meus alunos não podem responder, eu dei aula sobre isso semana passada. Tinha vida? Aí depois Ele soprou o fôlego vivente. Aí passou a ser o quê? Alma vivente. Então quem fez essa obra foi o Espírito. Aí quando Ele te chamou para você ser um cristão, Ele te soprou para a Igreja Batista Nova Canaã. Por quê? Para te vincular aqui, trazer você aqui, para você viver essa experiência de igreja aqui. E nós estamos aqui por quê? Porque nós queremos? Ou porque foi o Espírito Santo de Deus que nos uniu? E as nossas histórias convergem na cruz por meio do Espírito Santo de Deus. Agora, uma pergunta: se não fosse Jesus, nós nos conheceríamos? Você ia me conhecer? Eu ia te conhecer? Eu ia saber da sua história? Você ia saber da minha história? A gente ia estar junto louvando a Deus se não fosse Jesus e se não fosse a atuação do Espírito Santo. Então veja, nós precisamos manter a unidade, porque mantendo a unidade nós estamos falando o seguinte: o Espírito Santo nos uniu, a obra de Jesus de fato é maravilhosa e transformadora, e o Deus Pai me deu essa família de fé. E é com essa perspectiva que nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Essa é minha casa, essa é minha família, esses são os meus irmãos, essas são as minhas irmãs. Aqui eu sinto o amor de Deus, aqui eu sou tratado, acolhido, abraçado e desafiado a crescer mais e mais na santidade. Alguém não...